Vamos iniciar então a nossa catequese, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou desativar o som de todo mundo, mas a hora que vocês quiserem fazer perguntas, é só levantar a mão ou ligar o som de vocês, e aí então eu abro espaço para que vocês façam as perguntas de vocês. Lembrando, né? O tema de hoje, lembram da catequese passada, qual que era o tema? A mensagem do reino de Deus. O que Jesus veio trazer para nós como novidade, né, sobre esse reino de Deus que ele propagou tanto na sua vida, né, durante o tempo que esteve conosco fisicamente, e o que seria o conteúdo disso? O que seria esse reino de Deus que ele já queria implantar, já implantou, né, quando ele esteve aqui parcialmente e não na sua plenitude. Na plenitude é só no céu. Hoje nós vamos ver, então, que Jesus nos revela a face do Pai. Quando a gente olha para Jesus, a gente é capaz de enxergar Deus, que é o Pai dele, aquele que deu a missão dele para que ele viesse aqui na Terra, né, fazer essa, digamos assim, essa implantação do reino de Deus no meio de nós. E para a gente entender um pouco isso, nós vamos então para o texto bíblico que ilustra o tema de hoje, né, que é o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 6 a 11. O texto diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo por mim mesmo, mas é o Pai, que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus, diante das dúvidas, né, dos discípulos, ele é muito enfático. Se vocês me veem, veem o Pai. Eu sou Deus. É, digamos assim, a tradução dele desse texto, né? Vocês querem ver Deus, como Filipe disse, né? Mostra-nos o Pai. Filipe já tendo consciência dessa filiação divina de Jesus. Ele entende, né, que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Redentor. Ele é o Filho do Pai Criador. Se Jesus é Filho de Deus, ele também é Deus. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente, na verdade, está olhando para Deus. A gente vê Deus em Jesus. Ele é que revela para nós quem é esse Pai, quem é esse Deus.
No Antigo Testamento, nós tínhamos uma concepção de Deus um pouco assim distante, um Deus que era um Deus mais vingador do que qualquer coisa, justiceiro, aquele que exigia fidelidade do seu povo e se não fosse fiel, era capaz de jogar, trazer desgraças e de fazer muitas coisas ruins, né, para quem não acreditasse nele. Mas Jesus veio mostrar uma outra face, um Deus misericordioso. Ele vem nos revelar quem é esse Pai, quem é esse Deus que enviou, né, ele aqui na Terra. E por que ele enviou ele aqui na Terra? Ao longo da história, o homem tem em mente numerosas interrogações sobre o seu relacionamento com Deus. Desde que o homem tomou consciência da sua existência, né, ele passou a questionar essa ligação com Deus. Quem é que criou tudo isso? Como que existem essas coisas? Quem me fez? Por que eu estou aqui? Né? A ponto até de duvidar da sua condescendência aos pequenos e aos pecadores. Essas inquietações são respondidas ao longo do tempo nas manifestações do amor de Deus aos homens, num diálogo amoroso que só o coração do homem pode responder, conforme nos lembra João, no capítulo 3, versículo 16. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu único filho. E se a gente for ver lá na carta de São Paulo aos Filipenses, né, São Paulo nos lembra que Jesus não se prevaleceu da sua condição divina, mas ele esvaziou-se a si mesmo e se tornou um de nós. Assumiu a nossa carne humana na plenitude. Tem uma palavra grega que traduz bem essa entrega de Jesus por amor a nós, chama kenosis, né, que é esse despojamento. Jesus, que é Deus, que tem toda a plenitude de Deus em si, deixa disso, né? A gente fala que ele abdica disso tudo e se faz um de nós. Ele assume a plenitude da nossa condição humana. Ele se entrega totalmente, né, para viver a nossa humanidade na sua plenitude. Ele não faz fazer um de conta, né? Que vou experimentar, ver como é que é essa carne, mas vou continuar na minha aqui. Não, ele se entrega totalmente. Ele assume totalmente a nossa condição humana, né? Sente as mesmas aflições que a gente, as mesmas dores, as mesmas alegrias, sente frio, sente fome, né? Como um homem qualquer. A única diferença dele é que ele não pecou, porque ele escolheu durante toda a sua vida não pecar. Né? Então ele se torna semelhante a nós e se faz obediente até a morte de cruz. Né? Morte para nos salvar, igualando-se a nós em tudo. E assim ele nos mostra que Deus é bom, que Deus é amor, que ele é Pai, que é misericórdia. Antes da vinda de Jesus, o judeu não tinha essa noção da paternidade de Deus para conosco. Né? Deus era algo distante, inatingível, inalcançável. E Jesus não, Jesus é um Deus presente, é um Deus que se encarna, que quer fazer presença na nossa vida. Não é um Deus que fica lá em cima olhando a nossa vida, né, sem interferir. Às vezes as pessoas têm alguma imagem assim que Deus é aquele que fica zombando da gente e fica lá olhando a gente sofrer e não faz nada. Não, não é isso. Deus se compadece. A gente viu isso lá no Êxodo, né? Eu ouvi o clamor do meu povo e mandei alguém para libertar ele. Então, Deus não é um Deus ausente, não é um Deus passivo, mas é um Deus ativo. Não é um Deus que espera as coisas, mas é um Deus que faz as coisas. É um Deus que se encarna, é um Deus que entra no meio da nossa vida para fazer parte da nossa vida, para fazer companhia para a gente nesse mundo.
Deus não está distante de nós, mas Ele está junto da gente, está caminhando conosco, né? Ciente dos nossos problemas, ciente das nossas dificuldades, ciente das nossas dores, ciente das nossas necessidades, né? E se Ele não nos livra disso, é porque isso faz parte da condição humana. Nós não podemos pedir para Deus para tirar todo o sofrimento da nossa vida. Ele deu o exemplo, ele não fugiu da cruz. Ele podia muito bem, quando chegou em Jerusalém, que ele viu que o bicho ia pegar, que os romanos iam prender ele, né, e condená-lo à morte, ele poderia ter fugido de lá. Ele tinha esse poder a hora que ele quisesse, mas não. Ele se entregou por nós. Ele não fugiu da dor, ele não fugiu do sofrimento, porque isso faz parte da nossa vida. Nós não podemos viver a nossa vida sem isso. Se alguém prometer para você uma religião sem dor, uma vida sem sofrimento, foge dessa pessoa, porque ele é um grande mentiroso. Ninguém pode prometer isso para ninguém. O que você pode, se você tiver fé suficiente para isso, é encarar essa dor com muita leveza, né? Como tantos santos fizeram, que encararam a dor e o sofrimento, que inclusive pediram a Deus para viver na sua carne a dor e o sofrimento em expiação dos pecados de todas as pessoas. Deram a sua vida pelos outros. Quantos santos a gente não vê nas histórias deles, né? Que eles rezam por todos os pecadores, que pedem a Deus que seja colocado um espinho na carne deles para curar o pecado daquelas pessoas que não rezam. Olha o exemplo dos 3 pastorinhos lá de Fátima, os 2 que foram embora primeiro, né, Francisco e Jacinta, eles rezavam todos os dias e amarravam aquela corda assim na cintura com silício, com alguma coisa para machucar a pele, e esse sofrimento eles colocavam pelas pessoas que não rezavam, porque eles viram como é que era o inferno. Nossa Senhora concedeu a eles essa visão do inferno. E eles ficaram tão assustados com aquela coisa terrível que ficavam rezando pelas pessoas para que ninguém fosse para lá. Sofriam e entregavam esse sofrimento por amor às pessoas que eles nem conheciam. E eles ainda falavam, por todos aqueles que não rezam, eles faziam isso. Né? Uma entrega de amor, né? Uma entrega total que eles faziam para aquelas pessoas. Né? Isso é viver esse amor na plenitude. Aí você consegue, sim, amenizar a dor, você consegue encarar a dor de uma forma diferente, porque ela não é um espinho, ela é uma companheira de jornada. Né? Então, Jesus nos revela esse Pai que é misericórdia. Nós não acreditamos apenas em Jesus Cristo, mas no Deus revelado e seguido por Jesus. É Ele que vem revelar esse Deus de amor. E nós devemos procurar fazer esse mesmo caminho. Né? Jesus foi norteando a sua vida a partir da intimidade com o Pai e a partir dessa comunhão profunda com Ele e os irmãos, principalmente os excluídos. Jesus sempre buscou aquelas pessoas que eram postas à margem da sociedade, aqueles que ninguém ligava para eles, aqueles que ninguém olhava para eles, que eram tratados como coisas, como bichos, né? Como os doentes, os leprosos, eram pessoas assim vistas como amaldiçoadas por Deus. Não podiam se aproximar de ninguém. E Jesus vai até eles, Jesus cura eles. Aqueles que nasciam com alguma deficiência, com algum problema de saúde, Jesus tocava neles, Jesus curava essas pessoas, abençoava elas, era a elas a quem ele se dirigia. Todos aqueles que eram deixados de lado, né? Mas deixava sempre muito claro, o reino de Deus não é para alguns, mas é para todos. Mas como ele mesmo disse, né?
Um médico, ele não vem atender os sãos, aqueles que não precisam de atendimento médico. Ele vem para atender os doentes. Então, Jesus busca aqueles que precisam mais da misericórdia divina, aqueles que precisam mais de ajuda, que precisam mais de assistência. Seriam hoje os nossos moradores de rua, os nossos menores abandonados, as crianças que estão aí pedindo esmola, aquelas crianças que estão nas unidades de FEBEM, dessas coisas, do SAS, né, que acabam entrando na vida do crime porque não tem uma família para orientar, não tem alguém para conduzir eles na vida e acabam se perdendo naquilo que é mais fácil, que dá mais prazer, que é a droga, que é o dinheiro ilícito, né, que entra fácil. Essas pessoas são aquelas a quem Jesus vai, porque elas não têm ninguém. Né? Uma mãe, quando tem um filho com problema, a gente percebe que acaba gerando, às vezes, até um conflito em casa, porque parece que aquela mãe ama mais aquele filho problemático, aquele que arruma confusão, aquele que dá problema, e que depois os irmãos é que tem que acabar resolvendo o problema. E parece que a mãe ama mais aquele irmão, gosta mais daquele. Não é que ela ama mais, é que aquele lá precisa mais de amor do que os outros. É igual aquela história do filho pródigo, né, do pai misericordioso. Aquele filho precisa mais do pai do que aquele que está vivendo junto com o pai. Então, isso é natural. Não é que ama mais a um do que a outro. É que um precisa mais de amor do que o outro. Então, Deus também age assim. Deus derrama o seu amor sobre todos nós, mas especialmente naqueles que mais precisam. Especialmente naqueles mais necessitados. Quem precisa de um cobertor, não somos nós que temos roupa, que temos tudo isso em casa. Quem precisa de um cobertor é quem não tem. Né? Então, é para esses que a graça de Deus é direcionada de uma forma mais forte. Deus vai se revelando, então, sutilmente, né? Vagarosamente ao olhar do homem, mas ele se revela na plenitude no seu Filho Jesus. O próprio discípulo, vocês pensem bem, né? Filipe, há quanto tempo já caminhava com Jesus? Esse texto do Evangelho de João, né, capítulo 14, já está assim, próximo do final do Evangelho. Então já devia fazer no mínimo uns 2 anos que Filipe caminhava com Jesus e ainda não havia entendido que Jesus é a imagem do Pai, que ele é Deus que se encarnou no meio de nós e pede para que mostre Deus. Mas você não está me vendo? Né? Ele não conseguiu, então, ter o discernimento que Deus estava presente ali. E pediu para Jesus para mostrar, mas quanto tempo que eu estou com você e você não me conhece ainda? Às vezes a gente caminha na vida da igreja, a gente caminha na nossa vida de fé, mas a gente é meio que igual aqueles burros que puxa a carroça, né? Tem uns tapa-olho aqui, não consegue enxergar muito, é só o que está na frente. O que está na amplitude a gente não é capaz de enxergar. E aí tem uma visão deturpada das coisas. Né? Temos uma visão parcial. Não conseguimos enxergar Deus agindo na nossa vida. Não conseguimos enxergar Deus agindo na vida das pessoas. Né? Por causa dessa visão deturpada, essa visão parcial que a gente tem da nossa fé. São Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele diz: Cristo é a imagem do Deus invisível, um Deus que se torna acessível através de Jesus, o Filho que se encarnou no mundo e na história. A encarnação de Jesus confirma essa dimensão real e palpável da revelação de Deus. Não é algo que fica só lá na imaginação. Né? O crer em Jesus não é baseado em algo que alguém nos ensinou, mas é baseado em algo que a gente vive. É algo que eu experimentei. Jesus é uma experiência de vida, não é uma coleção de dogmas e doutrinas. Tem gente que conhece profundamente a doutrina da igreja, mas nunca fez encontro pessoal com Jesus. Tem um Jesus só de letra, só de palavra, mas não de vida. E aí não consegue encarnar isso. Não muda.
continua cometendo os mesmos pecados, fazendo os mesmos erros todos os dias, porque não é capaz de encarnar esse Deus na sua vida. E a gente só encarna Deus na nossa vida quando nós experimentamos a sua graça. Quando nós fazemos essa experiência profunda de Deus. Quando trazemos Deus para a nossa vida. Só assim a gente consegue mudar de vida. Esse processo de conversão a que nós somos chamados todos os dias por Cristo, só é possível quando a gente assume esse Deus encarnado na nossa vida e aí sim procuramos viver como Ele. Porque quem se diz cristão, mas não segue Cristo, não faz aquilo que Cristo pede, não vive como Cristo pediu para viver, ou pelo menos não tenta viver como Cristo pediu para viver, é um hipócrita, é um mentiroso. Como é que eu sou cristão se eu não sigo Cristo? Ah, diácono, mas é muito difícil. Mas pelo menos tentar a gente deve. E se a gente colocar obstáculo, a gente nunca vai conseguir. Se a gente ficar dizendo toda hora para a gente, ah, eu nunca vou conseguir isso aí. Ah, isso é muito difícil. Ah, isso não dá. A gente nunca vai conseguir. Nunca. Agora, se a gente assumir o desejo de possuir isso para nós, esse desejo de estar com Cristo, esse desejo de viver como o Cristo viveu, mesmo que a gente não consiga, mas a gente vai ficar tentando a vida toda. E é isso que basta. A nossa condição humana ela é muito limitada. Então, de repente, a gente não consegue atingir o ideal de santidade aqui na Terra. Mas o fato de nós tentarmos, o fato de nós buscarmos isso vai ser visto por Deus. E se a gente quer ir para o céu, a gente tem que dizer para Deus o que a gente quer. Não basta dizer, ah, eu sou católico, ah, eu sou cristão. Não. Se você não vive como Cristo, você não é cristão. Se você não vive como Cristo, você não é católico. É igual você dizer que torce para o Corinthians, mas na hora do jogo você está torcendo para o Palmeiras. É uma incoerência. Né? Se você é cristão, você não pode acreditar em espiritismo. Você não pode acreditar em ir atrás de maçonaria, de astrologia, de zodíaco. São coisas incompatíveis com a fé. Não bate. Não bate. São completamente distintos. Né? Mas, infelizmente, tem gente que vive essa dualidade da fé. Meio pé aqui, meio pé lá, e vai levando conforme dá. Não, a gente tem que procurar viver com coerência. E sempre pensar, antes de tomar qualquer atitude, antes da gente tomar qualquer posicionamento, como é que Jesus agiria nessa situação? O que ele faria? O que tem na Bíblia sobre isso? Vamos procurar saber, vamos conhecer, porque é assim que a gente norteia a nossa vida. Assim que a gente deve seguir como cristão. Procurar iluminar a sua vida à luz da palavra de Deus, à luz da vida de Cristo. Senão a gente vai ficar atirando, dizendo para todo lado que é cristão, que é católico, mas quando chegar lá no céu, Jesus vai olhar para a gente e vai falar assim, eu não te conheço não, vai embora daqui. Teu lugar não é aqui não. Tomara a Deus que não aconteça isso, né? Então Jesus nos ensinou com palavras, mas a revelação se revela na sua prática libertadora, principalmente, pela sua morte e ressurreição, que são prenúncios da copiosa redenção para a humanidade. Jesus não só falou do reino de Deus, mas ele nos deu esse reino quando ele se entregou à morte. A única maneira de Jesus vencer a morte era passando por ela. Por isso ele assume a nossa carne. Porque não é a divindade de Jesus que precisava passar pela morte, mas era a carne humana, a carne nossa. Jesus assume a nossa carne e com essa carne ele passa pela morte e vence a morte. Então a morte não é mais o fim da nossa vida, mas ela é apenas uma passagem. Jesus atravessou essa passagem e deixou ela aberta para que todos nós possamos passar atrás dele. Todo aquele que morre tendo a fé em Cristo é como que um ímã
que segue atrás de Cristo e entra no céu. Essa professar a fé em Cristo é o que nos leva para o céu. Não basta apenas ser batizado quando é criança ou quando é adulto, né? Mas precisa viver essa fé. O crer em Cristo não é só com palavras, mas é com gestos, porque foi assim que Jesus viveu a sua vida, com palavras, mas também com gestos que eram coerentes com aquilo que ele falava. Né? Não adianta nada em dizer, eu amo todo mundo, o amor é lindo, o amor é o meu irmão do lado, eu maltrato, eu trato ele de qualquer jeito, eu falo mal dos outros, eu não faço o que Cristo pediu. Eu não ajudo aquelas pessoas que precisam, eu não dou o meu ouvido às pessoas que precisam de alguém para que possa escutar as suas dores. Né? Ninguém é tão pobre que não possa dar nada pelos outros. Né? Já dizia um santo famoso na nossa história católica. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Nem que não precisa ser nada material, mas pode ser simplesmente um ombro para que uma pessoa amiga possa chorar, alguém que está em dificuldade. Quantas pessoas não se suicidam ou não caem no mundo das drogas, ou da bebida, do alcoolismo e tantos vícios, simplesmente porque não tem alguém com quem conversar. A internet foi uma coisa boa que aproximou a gente de muita gente distante, mas ela acaba muitas vezes distanciando aqueles que estão perto de nós. A gente se aprofunda nesse meio, entra, mergulha no cyberespaço e esquece das pessoas que estão ao nosso redor, que estão convivendo conosco. Né? Não podemos viver a nossa vida longe das pessoas. Precisamos uns dos outros para a nossa própria salvação. Jesus, após a sua ressurreição, mostra que não caminhamos sozinhos, sem o seu amor. Na experiência que os discípulos tiveram a caminho de Emaús, lembra do episódio de Emaús? Emaús é uma cidade pertinho de Jerusalém, e que 2 discípulos que presenciaram toda a paixão de Cristo, a sua morte, estavam voltando para casa, eles moravam em Emaús, estavam voltando para casa tristes, desanimados, e aí, de repente, Jesus aparece no meio deles, eles não reconhecem Jesus, e começa a caminhar com eles. E aí, pergunta, mas por que vocês estão tristes assim? O que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu? Você é o único judeu aqui que não sabe o que aconteceu? E conta, então, a história do grande mestre que eles estavam seguindo, né, Jesus, mas que, infelizmente, ele foi morto e acabou tudo. Né? E aí Jesus, né, busca lá nas Escrituras do Antigo Testamento para mostrar para eles que o Cristo devia passar por tudo aquilo, que estava já nos planos de Deus. Né? Essa vitória sobre a morte dependia da entrega total de Cristo na morte. Então, ele deveria passar por isso para poder implantar o reino de Deus, para poder nos dar essa graça da ressurreição. E conforme ele vai falando, né, os discípulos vão percebendo quem ele é, mas não tem coragem de falar. Quando eles chegam no povoado deles, né, eles perguntam para Jesus se ele não quer ir para a casa deles, está escurecendo, né? Já está escuro, convidam ele para ir lá para fazer uma refeição com eles, né? E Jesus vai na casa, e quando Jesus pega o pão e parte o pão, eles reconhecem Jesus. Olha o caminho catequético que nós estamos fazendo, né? A gente entra na catequese meio assim, desanimado, meio sem saber das coisas, e aí Jesus vai se manifestando durante a nossa caminhada, ele vai falando no nosso ouvido durante a caminhada, e o nosso coração começa a arder, mas a gente ainda não entende muito bem. Quando nós participamos da mesa sagrada, quando comungamos o corpo de Cristo, aí ele se revela na sua totalidade, no seu grande amor. Ele vem, se encarna no meio de nós, vence a morte, ressuscita e não nos deixa sozinhos.
continua caminhando conosco, continua fazendo parte da nossa vida. Ele se dá por inteiro para nós depois na comunhão. Ele não está mais caminhando fisicamente conosco, mas ele está na comunhão, no pão e no vinho que são eucaristizados, que são transformados no corpo e no sangue de Cristo. Ali ele se entrega para nós como oferenda de vida para todos nós. E está lá disponível todos os dias para nós. E ainda na quarta-feira a gente tem a oportunidade na nossa paróquia de fazermos a nossa adoração ao Santíssimo. Jesus está lá. Né? Você passa lá para dar 5 minutos do seu tempo, 1 hora do seu tempo para Jesus? Não, né? A maioria das vezes a gente não faz isso. Mas ele está lá esperando a gente. Se você nunca foi, passa lá. Na hora do seu almoço, na hora que você sai do trabalho, dá uma desviadinha, passa lá, a igreja está aberta, faz a sua adoração ao Santíssimo e depois vai para casa. Né? Chega lá e fala, ó Jesus, eu estou aqui. Não precisa fazer mais nada. Passa lá e diz, Jesus, eu estou aqui. Pronto. Já fez o seu momento de adoração. Né? Tem uma historinha muito bonita, né, que eu ouvi alguns anos atrás, e que retrata bem a importância dessa nossa visita a Jesus, de buscar Jesus na nossa vida. Né? Tinha um senhorzinho que todo dia ele passava na igreja antes de ir para o trabalho, né, já estava lá Jesus no Santíssimo Sacramento, lá na Capela do Santíssimo, né? Ele passava lá e se ajoelhava e falava, Jesus, eu sou o João, passei aqui para dar um oi. E ia trabalhar. Todo dia ele fazia isso. Oi, Jesus, sou o João, estou passando aqui. Tchau. Um dia esse homem ficou doente, sofreu um acidente no trabalho, e vai para o hospital e fica entre a vida e a morte. Né? E aí depois ele consegue, né, sair do coma e depois que ele sai, as pessoas foram conversar com ele, né, os médicos, a enfermeira, que acompanhavam ele lá, né, e perguntaram para ele se ele, durante o coma, se ele tinha noção do que estava acontecendo, né? Ele falou assim, eu só via um homem que vinha aqui todo dia. E ele falava assim, oi, João, eu sou Jesus, vim te visitar. Né? Se a gente quer ter Jesus na nossa vida, a gente tem que buscar ele também. Às vezes a gente reza, 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 mas não faz o menor esforço para buscar Jesus. Só esperando que ele venha. Jesus está lá na igreja, lá no Santíssimo Sacramento, né, aberto o dia inteiro lá, a Capela do Santíssimo, mas eu nunca passo lá para dar um oi para Jesus. Nunca passo lá para rezar. Chega o final de semana, eu arrumo tempo para tudo, menos para ir na missa. Ah, diácono, mas eu não posso comungar, eu fazer o quê na missa? A missa não é só comunhão. Lembra das partes da missa que nós conversamos no início da catequese? Temos 2 mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Mesmo que você não participe na plenitude da mesa da Eucaristia, mas você comunga espiritualmente o Cristo e participa da mesa da palavra. Ouve a palavra de Cristo para que ela entre no teu ouvido e faça semente no teu coração. Você se reúne com a comunidade, o que é mais importante. Isso é fundamental. Então, a gente pode, sim. Nós temos no final de semana 5 missas. 2 no sábado, às 9 da manhã e às 19h30. Nós temos missa no domingo, às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 17h30 e às 19h30. Tem hora para todo mundo. Você quer assistir o jogo no final do dia ou a dança dos famosos? Você tem de manhã, você tem às 11, você tem às 7h30 da noite. Se você quer assistir não sei o que de manhã ou ir no pesqueiro de manhã para almoçar, tem à noite, tem o sábado, tem muitas opções. É só uma questão de a gente colocar prioridade na nossa vida. O que é mais importante para mim? É Deus? Lembra dos 10 mandamentos? Qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando Deus fala em todas as coisas,
todas as coisas. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Porque Ele permanece vivo no meio de nós. Na Eucaristia. É ali. Se doando por nós, simplesmente por amor. Ele não precisava disso, mas Ele faz porque Ele nos ama e quer fazer parte da nossa vida, quer estar conosco todos os dias da nossa vida, não só espiritualmente, mas também fisicamente, se doando por nós, como alimento de vida eterna. Então, busquemos Cristo, busquemos esse Jesus que se entrega, né? Aquele que mostra a sua face, mostra a face de Deus para nós, a face de um Deus amoroso, a face de um Deus misericordioso, que nos ama com um amor infinito. E mesmo nas nossas maiores dores, não nos abandona. Está ali do nosso lado, com a mão estendida para nos segurar, para ajudar a gente a atravessar esse período difícil. E nas alegrias está ali, pronto para festejar, para comemorar conosco. Que saibamos aproveitar esses momentos e buscar esse Deus que nunca vira as costas para nós, a esse Deus que nunca nos abandona. Beleza, pessoal? Feito isto, terminemos então a nossa catequese. Pode ligar o som das câmeras de vocês? Vamos rezar juntos, né, a oração da Ave Maria. E aí vocês não desliguem que eu quero marcar depois a presença de vocês todos, tá bom? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não. Não? Beleza, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso querido padroeiro, São José Operário, e da nossa Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus, meninos, e até a próxima catequese.